Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar num tema que nos afeta a todos, sem exceção: a nossa relação com o planeta Terra. Vocês já ouviram falar em antropoceno? Se não, fiquem ligados, porque esse conceito muda completamente a forma como vemos o nosso lugar no mundo. Basicamente, o antropoceno é a era geológica em que estamos vivendo agora, o que a torna tão especial e, francamente, um pouco assustadora. É que pela primeira vez na história do planeta, uma única espécie menos a nossa, a humana menos, se tornou a principal força de transformação geológica. Isso mesmo, deixamos de ser meros passageiros para nos tornarmos os pilotos da nave Terra. E nem sempre estamos a conduzir na direção certa. Tudo começou a acelerar de forma drástica com a Revolução Industrial. A nossa capacidade de criar, inovar e construir máquinas incríveis nos deu um poder sem precedentes. Construímos cidades gigantescas, conectamos o mundo com aviões e internet, e desenvolvemos tecnologias que os nossos antepassados nem sonhariam. Isso é o que chamamos de progresso, certo? Mas todo esse avanço teve um custo, e a conta está a chegar. Esse modelo de desenvolvimento foi alimentado por uma ideia central: a exploração intensiva dos recursos naturais. Petróleo, minérios, florestas, rios, tudo foi visto como matéria-prima para alimentar a nossa economia. O sistema capitalista, com a sua lógica de crescimento infinito e acumulação de riqueza, transformou a natureza numa prateleira de supermercado. Elementos vitais para a vida foram convertidos em mercadorias, as famosas commodities. E qual foi o resultado dessa corrida desenfreada pelo lucro e pelo consumo? Degradação ambiental em escala global. Pensem nas notícias que vemos todos os dias: desflorestação na Amazônia, plásticos a sufocar os oceanos, temperaturas a bater recordes ano após ano. Isso não são eventos isolados. São sintomas de um sistema que trata o nosso planeta como se fosse descartável. É aqui que a sociologia nos oferece uma lente poderosa. Os problemas ambientais não são apenas uma questão de biologia ou de química. Eles são, acima de tudo, fenômenos sociais. Foram criados por decisões políticas, por modelos econômicos específicos e por hábitos culturais que normalizaram o desperdício e o consumo excessivo. E o mais cruel de tudo é que o peso dessa destruição não é distribuído de forma justa. Pensem nisto. Enquanto uma pequena parte da população mundial consome a grande maioria dos recursos e gera a maior parte da poluição, são as comunidades mais pobres e vulneráveis que sofrem as piores consequências. São elas que enfrentam a falta de água potável, que respiram o ar poluído das fábricas, que perdem as suas casas para cheias e secas extremas. A crise climática é também uma crise de desigualdade social. Ouve-se muito a palavra sustentabilidade, não é? Virou uma espécie de selo de marketing para muitas empresas. Mas a verdadeira sustentabilidade vai muito além de um saco reutilizável ou de um copo de bambu. Significa repensar radicalmente a forma como produzimos e consumimos. Precisamos de um equilíbrio real entre o desenvolvimento econômico e a preservação dos ecossistemas que nos sustentam. O crescimento infinito num planeta com recursos finitos é simplesmente uma ilusão perigosa. O antropoceno coloca-nos diante de um espelho. Somos a espécie que compõe sinfonias, que viaja para o espaço, que decifra os segredos do universo. Mas somos também a espécie que está a destruir o seu próprio lar. Essa é a grande contradição da modernidade. Somos incrivelmente criativos e, ao mesmo tempo, incrivelmente destrutivos. Imagens como as do documentário Antropoceno, a Época Humana, ou cartoons como o famoso Evolution Trash, que mostra a evolução humana a culminar numa pilha de lixo, são um soco no estômago. Elas mostram-nos o paradoxo de sermos a espécie mais evoluída e, ao mesmo tempo, a maior ameaça à nossa própria sobrevivência e à de milhões de outras espécies. Então, o que podemos fazer? Estamos condenados? Eu acredito que não, mas a mudança exige ação.
E ação exige consciência. O primeiro passo é entender a dimensão do problema. Precisamos de educação ambiental crítica nas escolas, nas universidades, nos media. Precisamos de pressionar os nossos governos por políticas públicas que levem a sustentabilidade a sério, que invistam em energias renováveis, que protejam os nossos biomas e que promovam uma economia mais justa e circular. E no nosso dia a dia, cada escolha conta. Questionar os nossos padrões de consumo, apoiar empresas locais e sustentáveis, reduzir o desperdício e, acima de tudo, falar sobre este assunto. Conversar com amigos, com a família, partilhar informação. A mudança começa quando transformamos a preocupação individual em ação coletiva. O desafio é gigantesco, sem dúvida, mas a capacidade humana de criar e inovar, a mesma que nos trouxe até aqui, também pode ser a chave para encontrar as soluções. Precisamos de direcionar essa genialidade, não apenas para o lucro, mas para a regeneração e para a harmonia com o planeta. O futuro das próximas gerações depende das escolhas que fizermos hoje. Não podemos mais adiar esta responsabilidade. Temos de ser a geração que entendeu os limites da natureza e que teve a coragem de mudar de rumo. Obrigado por terem assistido e por refletirem conosco sobre um tema tão crucial. Se gostaram deste vídeo e querem continuar a debater ideias que podem mudar o mundo, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, partilhar com quem precisa de ouvir esta mensagem e, claro, subscrever o canal para não perderem os próximos conteúdos. Deixem nos comentários o que pensam sobre o antropoceno e que pequenas ou grandes ações já praticam no vosso dia a dia. Vamos continuar esta conversa. 8. A próxima.